Qual é o futuro do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Pensamento de 2001, quando esse acordo econômico é feito, inicialmente como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e aí posteriormente nós vamos ter a África do Sul. 22 anos depois, o BRICS chegou naquilo que se imaginava, o BRICS se tornou o grande bloco que era planejado e pensado. Eu sou o professor Max Atualidades, aqui na Bravo Concurso, e nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o futuro do BRICS. Bom, pessoal, um economista em 2001, Jim O'Neill, ele entende, fazendo um levantamento demográfico econômico, que essas grandes potências emergentes, que é como ele chama, seriam mais fortes em PIB, por exemplo, do que o G7, o grupo dos 7 países mais ricos do planeta naquele momento. Então, do que Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido. Somando população, óbvio que esse grupo é maior, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a África do Sul, mas o PIB desses países também era maior que o PIB do G7. Mas a qualidade de vida, a distribuição, todo o processo de empregabilidade desses países menores. Mas aí o Jim O'Neill sugere e fala, por que vocês juntos não entram num processo, num acordo do sul global, contra essa ideia só do hemisfério norte, desenvolvido, colonialista, explorador? Vocês juntos têm mais força de combater aí o processo do G7 serem as maiores potências do mundo. Cria-se um banco dentro do BRICS, cria-se acordos, cria-se facilidades econômicas e a chance de vocês nos próximos anos serem os líderes mundiais é gigante. É daí que surge a ideia do BRIC e depois em 2004 você vai ter a África do Sul também pertencente a esse grupo que não é um bloco econômico, é um acordo econômico. Bom, então vamos pensar. De 2001 para cá, 22 anos depois, se esperava que esses países se tornassem grandes potências econômicas no sentido de desenvolvimento, de qualidade de vida, de pioneirismo mundial. E 22 anos depois, na verdade, só a China chegou nesse processo. A estrutura do governo chinês, que tem uma base ali bem centralizadora, um partido só, autoritário, tem ali uma censura à imprensa e tudo mais, mas que tem uma abertura econômica grande no seu processo ali das ZEs, Zonas Econômicas Especiais, conforme vocês podem ver aqui no mapa. Nesse cenário, a China se abre ali para o capital estrangeiro, desde 1976 isso acontece, mas com a chegada do Xi Jinping ao poder, ele entende, ele tem a ideia do crescimento chinês muito grande e aí o governo chinês entra como sócio de várias das transnacionais que se encontram ali nas zonas econômicas especiais. A China é acusada, sim, de trabalho análogo à escravidão em diversas áreas, o que faz com que a concorrência chinesa fique muito difícil, de você conseguir combater essa concorrência, o valor é mais baixo, o imposto é mais baixo. Você até está tendo uma complicação aí com as varejistas brasileiras que estão contra o modelo principalmente aí da Shopee, da Shein e do Alibaba em relação à venda de produtos estrangeiros para o Brasil, conforme que eles burlariam aí a legislação brasileira, além da produção de muitos produtos que chegam no Brasil serem mais baratos da China do que os produtos que se tem aqui. Então a China se armou de uma tal forma, um país e 2 sistemas, o chamado socialismo de mercado altamente controverso, mas que fez a China a segunda potência mundial nesses últimos 20 anos. Quando você olha para os outros países, você percebe o Brasil numa crise interna gigantesca, política, econômica, de desemprego, corrupção. Nesses últimos 20 anos, o Brasil sofreu demais com esse cenário. Nós diminuímos o nosso poder de compra, a inflação alta, juros altíssimo. Então esse cenário brasileiro faz com que a gente olhe mais para a gente do que para fora, numa política de tentativa de integração. A Índia, um boom econômico absurdo, a Índia conseguiu se reorganizar em grande parte, mas tem 60% da população na área rural, tem ainda certos sistemas de casta, mesmo que não declarados no país, tem uma linha de produção muito diferente do restante do mundo e é o país mais desigual do planeta e é um país que vai passar a China como o mais populoso do planeta. Então a Índia tem suas questões internas muito fortes, um processo religioso e cultural muito diferente dos outros países do bloco.
A África do Sul, um problema muito grande político interno, né? Você tem muitos casos de corrupção, você tem aí muitas manifestações na África do Sul, líderes sendo presos, né? Um país que, mesmo sendo um dos mais desenvolvidos da África, né, tem problemas absurdos do processo colonial, né, da independência há pouco tempo, da partilha da África. Então o cenário na África do Sul, né, é um cenário muito complicado, é melhor do que da maioria dos países africanos, mas o desenvolvimento da África do Sul também foi pífio nesse tempo. Quando a gente vê a Rússia, a gente vê que a Rússia conseguiu se reorganizar nesse modelo, né, imperialista do Putin, né, que é de novo retomar o grande Império Russo, né, ter aquele modelo do Putin. O Putin não pensou em se integrar com os outros países do BRICS. O que o Putin quer é retomar parte do que era o leste europeu e bater de frente com os Estados Unidos. Então hoje você vê, nesse cenário dos 5 países, que eles não se integraram. Cada um seguiu pelo seu caminho. Culturas muito diferentes, processos e interesses de outros níveis. Você tem cada país em um patamar muito diferente, uma necessidade muito diferente, modelos políticos completamente diferentes, fragilidades, né, desses modelos que não são exatamente modelos que são reconhecidos mundialmente pela sua excelente democracia, não são. Então esses processos todos dificultaram demais com que o BRICS fosse aquilo que se imaginou dele. Então o BRICS poderia ter sido, mas não foi. Hoje você vê a Rússia, por exemplo, suspensa, né, de empréstimos do Banco do BRICS. Né, banco esse do BRICS que acabou de ser assumida pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. É um banco que está mais atualmente no sentido de existir do que de realmente prestar grandes serviços. Né? Uma ideia, um desafio aí de você conseguir fazer com que esse banco realmente empreste e seja financiador dessas economias. Mas a Rússia está suspensa, mas a China está ajudando a Rússia, está financiando. Então a gente está num cenário em que a Rússia se reorganizou politicamente e economicamente, sofreu o embargo, mas é ajudada pela China, mesmo que o Banco do BRICS tenha aí suspendido empréstimos para a Rússia. Não tem problema. A China continua ajudando a Rússia e para a Rússia tanto faz da onde que vem o dinheiro. A Índia está tendo uma proximidade maior também com esses dois, porque a Índia também se deu bem com o embargo econômico vindo do Ocidente, porque a Rússia precisou negociar com mais gente. E aí ela foi atrás da Índia, que tem um potencial agrícola absurdo e tem também grandes universidades hoje, um desenvolvimento tecnológico forte. Várias transnacionais se dirigiram para a Índia. Antes você tinha a migração de cérebros. Indústrias, empresas tecnológicas, universidades, né, elas vinham e pegavam, né, de certa forma ali, aqueles pequenos gênios, né, de 12, 13 anos e levavam para estudar em Londres, né, em Berlim, em Nova York. Mas hoje a Índia conseguiu se reorganizar nesse cenário, né, tem o chamado Bollywood, né, que é o Hollywood da Índia, que é muito bom, os filmes indianos são muito bons. A Índia conseguiu se reorganizar e hoje, em vez de se levar, né, os indianos para esses países, na verdade elas estão levando os call centers, elas estão levando o desenvolvimento tecnológico para a Índia. Primeiramente, a Índia fala inglês, né, a Índia foi colonizada pela Inglaterra, isso facilita demais o cenário. É mais barato, né, do que estar nos Estados Unidos, que está na Inglaterra. E o governo indiano conseguiu dar um salto gigantesco no padrão de desenvolvimento do país, que é muito desigual. Então, hoje, a Índia é a 5ª economia mundial. A Índia passou o Reino Unido, né, e tende a ser, nos próximos anos, aí a 4ª economia do mundo e provavelmente a 3ª nos próximos 10 anos. A Índia caminha dessa forma, lembrando que potência econômica não significa desenvolvimento econômico, certo? Então esse é o cenário indiano para esse momento. E hoje você tem então China, Rússia e de certa forma a Índia com uma maior integração, até uma proximidade, né? Índia e China fazem ali fronteira, China e União Soviética fazem, China e Rússia fazem fronteira, você tem uma proximidade entre eles. Então o BRICS tende a se tornar RIC, Rússia, Índia e China. Brasil e África do Sul não conseguiram acompanhar o desenvolvimento e a certa integração que esses 3 países obtiveram nos últimos anos. O BRICS poderia ter sido o maior acordo econômico da história.
não foi, não se integraram e o futuro do BRICS é altamente incerto. Sou o professor Max Atualidades, aqui para Brabo Concurso.